Olá a todos, a todas e a todes. Sejam muito bem-vindos a mais um Talkability Podcast. Eu sou a Karina Seles e, gente, eu estou aqui com ela, que ela é jornalista, ela tem 25 anos, maravilhosa, formada pela Universidade de Uberaba, pós-graduanda em Administração, Finanças e Negócios e, gente, fundadora do Dica Jornalismo e gerente de jornalismo do Lab Dica Jornalismo. Gente, é uma coisa que me dá um quentinho no coração conversar com ela hoje. É a Ana Flávia Lourenço. Seja muito bem-vinda, Ana Flávia. Muito obrigada. Oi, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite da Karina, que acompanha todos os seus projetos também. Fiquei super animada e bora conversar. Ai, gente, de verdade, primeiramente eu gostaria de parabenizar o seu trabalho, porque você foi uma das primeiras contas no Instagram que começou a falar de jornalismo, de dar dicas para quem queria começar, quem estava pensando, né, em qual faculdade fazer, e também para os estudantes de jornalismo. Então, você colocou toda a sua jornada de estudante, eu acompanho faz tempo, viu? Então, toda a sua jornada, o que você aprendeu, o que você foi tendo, né, de amadurecimento na carreira, enfim, desde o estágio, enfim, na questão de jornalista, né, da sua formação. Então, primeiramente, eu gostaria de te parabenizar. E aí eu queria entender, né, desde o comecinho, vamos voltar lá, como você escolheu o jornalismo e daqui a pouco a gente trabalha mais, a gente fala mais do Dica Jornalismo. Beleza. Então, vamos lá. Desde que eu era bem nova, assim, da minha adolescência, eu tinha um contato com o jornalismo por meio de blogs que eu escrevia. Eu não tinha, assim, a técnica, mas esses sites de cultura pop e fansites, eles sempre aceitavam redatores voluntários e eu sempre estava no meio, sempre estava procurando alguns blogs, alguns sites para escrever. Mas no meu ensino médio, na minha vida inteira eu sempre fui muito tímida, assim, mais quietinha, não gostava de falar muito e tal. Então, por esse motivo, no ensino médio, eu nunca pensei em fazer jornalismo. Durante o meu ensino médio, isso não estava na minha cabeça. Apesar de ter contato, né, com escrita e tal, desde bem nova, quando eu pensava na faculdade de jornalismo, eu tinha uma visão muito engessada da profissão. Então, eu achava que, nossa, como que eu ia fazer jornalismo se eu tinha muita vergonha, não ia querer aparecer no vídeo, não ia querer fazer nada relacionado com televisão e tal. Então, eu tive essa ideia assim, bem engessada na época do ensino médio. Eu lembro que eu queria fazer psicologia ou relações internacionais, alguma coisa nesse sentido. Mas aí, assim que finalizei o ensino médio, depois de 6 meses, eu decidi entrar na faculdade de Direito. Foi mais assim, porque eu estava muito perdida, eu não tinha certeza que eu queria psicologia, não sabia o que eu fazia e tal, eu fui entrar na faculdade de Direito. Eu fiquei 6 meses nessa faculdade e logo vi que não era o que eu queria, que eu não ia gostar, não ia querer continuar na área. Foi aí que estava tendo um vestibular que não tinha muitos cursos disponíveis, eram só alguns, e um deles era jornalismo. Entre todos que tinha, jornalismo era o que mais me chamou a atenção e foi aí que deu assim um clique na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, eu devia ter feito jornalismo, ter escolhido jornalismo desde o começo, né? Porque eu comecei a pesquisar mais sobre a área antes de me inscrever nesse vestibular. E foi na PUC Goiás, eu morava em Goiânia na época. Aí eu comecei a faculdade e, assim, desde o primeiro semestre eu já vi que era muito mais abrangente do que eu imaginava, era muito além de tele, de rádio, assim, o jornalismo tradicional tinha muitas possibilidades e foi aí que eu comecei essa jornada. Eu fiz até o terceiro semestre na PUC e depois eu transferi. Fui para a Uniub, que é a Universidade de Uberaba, e na Uniub eu tive ainda mais contato com outras áreas, porque eu passei de jornalismo para comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, eu até estranhei no começo, né, assim, muito contato com outras áreas, publicidade, marketing, veio que no começo da faculdade é muito junto e depois separa um pouco, mas eu fiquei super feliz e finalmente consegui entrar no caminho certo. Nossa, que legal! Nossa, muito bom. E tudo isso que você falou tem muito a ver também com a minha jornada, né? Não essa questão bem da questão, a ideia do jornalismo, acho que todo mundo pensa, né? Quem não conhece, tal, pensa assim, fala assim, vou fazer jornalismo. Aí os pais vêm e falam assim,
Ah, quando você vai aparecer na bancada do Jornal Nacional? Gente, isso é padrão, você já fez vários reels e coisas assim sobre isso, né? Todo mundo acha que é Sim, só televisão, e não é. Tem muita coisa, ainda mais agora com digital, né? E é muito sim. legal, né? Quando a gente vê, está, enfim, na questão sendo estudante, a gente amplia, né, esse conhecimento, essa questão da jornada, tem muitas áreas que dá para a gente trabalhar. Então, tem gente que nem sabe quando entra na faculdade de jornalismo, por exemplo, assessoria de imprensa. Gente, o que é isso, né? O que eu vou fazer com Sim. comunicação organizacional, né? Então, tem muitas coisas que dá para a gente trabalhar, além dos meios de comunicação tradicionais, né? E aí, Ana Flávia, me conta um pouquinho, né, da sua carreira, como que você desenvolveu, enfim, estágios, enfim, o que você achar melhor sobre esse desenvolvimento da carreira em si. Só puxando assim um gancho, até hoje a minha mãe fala que um dia ela vai me ver na televisão. Até hoje. Ela sempre fala, sempre fala. Eu fiz uma live com a Márcia Dantas, apresentadora da SBT Brasil, no dia do jornalista, minha mãe postou um print dessa live, assim, louca pra me ver na televisão. Tipo, a minha filha tá bem próxima, ela já entrevistou a jornalista de TV. E é muito engraçado isso, Exatamente. né? Mesmo sabendo a questão de timidez e tal, porque ela deve saber que você é tímida, agora não Sim, mais, né? Você já tá se soltando mais, que eu vi que você fala sobre isso sim. também. É uma coisa muito legal. Eu era, assim, bicho do mato, assim, podemos dizer. Eu também tinha muita vergonha. Ó, eu tava contando ontem pra minha psicóloga, olha só, né? Coisas de terapia, gente, abrindo o coração aqui para vocês. Eu contei para ela que quando eu ia fazer apresentação na faculdade, sempre me dava dor de barriga. Eu morria de Nossa. medo. Eu morria de medo. Meu TCC eu não abria a boca quase, que era grupo, né? Tinha outras meninas, elas que Uhum. fizeram, praticamente elas que apresentaram. Eu fiquei branca, achei que eu fosse desmaiar ali na frente das pessoas. Eu te entendo, da Flávia, essa Nossa, questão é de uma timidez. sensação, não dá para explicar, só quem passa que sabe. Exatamente. Só quem passa que sabe, né? Aquele frio na barriga, você começa a suar. Eu passava mal. Eu literalmente passava muito mal. Isso Pois foi é. melhorando ao longo do tempo. Eu achei legal também essa questão que você falou de vergonha, de timidez, porque você está se testando, né? Eu acho que até o projeto, né, que você abriu, né, fez a conta no Instagram, acho que desde o comecinho lá, em algum momento talvez você entenderia que teria que aparecer, né? Porque no comecinho não Sim, aparecia muito, aí começou a aparecer bem pouquinho e tal, e é muito legal que vai desenvolvendo, está aqui me dando entrevista, né? Está fazendo sim. Reels, essas coisas, IGTV, tem cursos, outras coisas, isso é muito legal. Acho que nós, né, internamente, acho que a gente tem que se abraçar em relação a isso, né? Porque isso é uma coisa que vai evoluindo aos poucos, né? Com certeza. Eu tava vendo esses dias, né, alguns stories antigos, os primeiros stories que eu fazia. Gente do céu, é muito engraçado ver isso, tipo, ver até a evolução. Eu lembro que eu decorava um texto assim certinho para falar nos stories, com medo de falar alguma coisa errada. Mas é só com o tempo mesmo. Você vai fazendo, 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 vai ficando mais fácil. Antes de postar meu primeiro Reels, eu quase morri. Nossa, quase morri. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? E hoje em dia é super tranquilo e deu super certo também na página. Eu É, mas tenho muito que aprender contigo, viu? Principalmente essa questão de Reels. Os meus ficam horrorosos. Eu fiz dois, eu ainda não entendi aquela plataforma. Eu entendo o alcance e tal, a questão teórica maravilhoso. Vai lá fazer. É é muito complicado, difícil. gente, fazer Reels. Aham, Não sei se é porque eu tô com uma mentalidade diferente, né? De gravar, depois gravar o áudio, depois editar, aham. depois colocar o texto lá. Não, é tudo de trás para frente. É muito interessante, né? E é muito Sim, legal, né? Porque agora, como eles querem promover isso, né? O Instagram quer promover, eles estão ampliando o alcance assim absurdamente, né? muito. Eles colocam tudo no explorar lá do Instagram e dá muita visibilidade. É, eu não, também tenho uma dificuldade assim de lidar com essa parte do Instagram, tanto que eu gravo na câmera de celular, edito em outro aplicativo e jogo lá no Instagram. Que Ah, é bom muito saber, complicado. Sim, porque é é uma boa ideia essa. gente, fica horrível os meus reels. Olha lá no meu Instagram pra vocês verem, gente. Siga o da Ana Flávia, a gente vai falar sobre isso, né? E é muito bem feitinho, é muito legal. Eu fico, meu, onde é que eles acham esse áudio
Sabe aqueles áudios que ficam bombando? Eu não sei, eu ainda tô patinando muito com isso, sabe? Sim, é complicado mesmo. Nossa, e o TikTok, né, ainda é mais difícil, é mais complexo. Ainda não consegui entender. Eu consegui entender o Reels, mas o TikTok, por exemplo, também ainda eu acho mais complexo ainda. Olha Mais que difícil interessante. de mexer. Eu não tenho Mas, conta ainda, mas um dia, quem sabe, né, eu vou continuar patinando nessa parte. Eu acho que é porque a gente aprende a técnica linear na faculdade, né? Então você grava, sim. por exemplo, TV. Você vai gravar a passagem, aí você grava o off, aí você entrevista e depois junta tudo nessa ordem. Acho que a gente, como jornalista, acho que a gente tem um pouco dessa mentalidade linear, por isso que a gente tem também dificuldade, né? É verdade, a gente não aprende nessa parte mais digital, que é mais rápida, mais prática, assim, você faz lá rápido, já edita tudo certinho. A gente não aprende essa parte, né? Mas você tinha feito a pergunta sobre o Já até estágio e esqueci, tal. é sobre a sua carreira. Sim. Então, eu comecei a fazer estágio só no sexto período da faculdade. Lá em Goiânia eu não fiz estágio, e quando eu cheguei aqui, eu meio que tomei um choque, assim, né? Porque os estágios na área tradicional, que a gente está acostumado a ver e tal, e eram as matérias que eu havia tido na PUC também, que era rádio, e telejornalismo, eu já tive no terceiro semestre essas matérias. E eu cheguei aqui, era muito mais voltado para o digital e para assessoria, e eu não tinha estudado isso, então eu fiquei bem perdida no começo. Mas eu consegui estágio no sexto período, porque eu sempre tive muita facilidade com ferramentas de edição. Eu fiz curso de web design antes de entrar na faculdade, e sempre gostei muito dessa parte de edição de imagens e tal, principalmente. Aí eu sabia mexer no InDesign, que é a ferramenta que a gente usa para diagramar. E eu Uhum. lembro que por causa da bagunça, assim, da grade, né, que eu tinha feito algumas matérias e não tinha feito outras, eu fiz duas matérias de edição ao mesmo tempo, que só tinha duas no curso, eu fiz as duas ao mesmo tempo. E era eu que diagramava tudo dos grupos. Eu ficava só com a parte de diagramar, que eu tinha mais facilidade com essa parte. E uma dessas pessoas que eram de um grupo meu, ela me indicou para um trabalho numa assessoria que estava começando, que eu fui a primeira funcionária dessa empresa, e eu entrei para diagramar. Isso no sexto semestre. Mas ao longo do tempo, assim, poucos meses que eu estava lá, tanto que eu nem cheguei a diagramar, assim, só diagramei uns jornaizinhos, assim, mais básicos, eu comecei a fazer clipping e mexer com essa parte mais de rede social. Então, meio que se tornou uma assessoria de comunicação, essa empresa, não só dessa parte de diagramar e tal. E foi aí que começou o meu contato, assim, maior com as redes sociais, no quesito marketing digital, porque era a agência e eu também cuidava da rede da agência, além dos clientes. Então, todo dia, praticamente, eu ia pesquisar, quando eu já estava no estágio lá, sobre páginas de marketing e de publicidade, para ver o que eu poderia postar na página da agência. E foi aí que eu vi quanto conteúdo tinha para quem estava dentro dessas áreas. Quantas dicas tinham sobre isso? E dicas rápidas, dicas práticas, não era uma coisa super complexa, assim, que era para todo mundo entender mesmo como funciona essa área. E na época eu pesquisei se tinha alguma coisa assim de jornalismo e não tinha, então assim, já adiantando, foi assim que surgiu o Dicas, né, a ideia. Mas também o que me ajudou na criação do Dicas no mesmo tempo do estágio foi que eu estava fazendo a matéria de administração e jornalismo e tinha que criar um projeto que fosse rentável, tinha que apresentar comprovação para a professora de que você poderia criar um projeto jornalístico e ganhar dinheiro com ele. Então foi aí que surgiu assim. Mas depois a gente vai falar certinho do Dicas, né? Eu continuei nesse estágio, acho que depois de um ano mais ou menos, eu estava quase formando. Eu fui contratada e como assistente de comunicação. E fiquei trabalhando lá até 2019. Em 2019, eu me aventurei em uma outra área, porque eu recebi uma proposta para trabalhar como gerente administrativa de uma empresa. E aí que eu era bem próxima, né, a pessoa, o dono da empresa, eu trabalhava em duas empresas. Eu ficava como assistente de comunicação de manhã, das 8 às 6, e das 6:30 às 10 eu ia para outra empresa, trabalhava em outro lugar. Essa época já era do meu TCC. Então, tinha todo um Nossa, combinado. Sim, loucura, caos total.
tinha todo um combinado que cada semana um deles disponibilizou o dia, eles me ajudaram, disponibilizaram o dia para ir na orientação e tal, mas nessa empresa, à noite, eu ficava com essa parte de marketing. Aí ele quis que eu entrasse lá para trabalhar com marketing e ser gerente administrativo. Então, eu meio que fiquei mais nessa área de administração do que de jornalismo nessa época, nesse período de tempo. Daí, depois de quase um ano também, que eu já tinha formado, eu decidi que queria voltar 100% para a área de comunicação. Daí eu fui trabalhar em uma empresa no setor de marketing, na comunicação interna mesmo, da empresa. E eu fiquei total com essa parte de redes e comecei até a falar mais no Dicas sobre isso, o que eu estava fazendo, que o jornalista também podia trabalhar com essa área, e sempre fazendo o possível para ligar tudo, né? Eu não ficava só nessa parte assim de vendas, de marketing, foquei sempre muito no conteúdo. E agora em setembro eu saí dessa empresa para trabalhar em casa estou trabalhando agora. Essa empresa era na área da saúde. Hoje em dia eu trabalho na área da saúde com marketing no agronegócio, então assim, expandi um pouco e sempre trago o máximo do jornalismo puro, né, de textos e as legendas todos pensados assim de uma maneira mais jornalística também para esse trabalho que eu faço nas redes. Uau! Que maravilhoso! Ó, gente, primeira dica de tudo isso que a Ana Flávia falou pra gente, né? Vocês perceberam que ela não trabalhou na redação tradicional, mas ela usou todas as habilidades, todas as skills que ela aprendeu para fazer qualquer outra coisa. Até na administração, tenho certeza que ela deve ter pensado, por exemplo, algum texto, algum memorando, alguma coisa. Utilizou a questão da técnica jornalística, a questão textual, enfim, né? Então, eu achei isso muito legal, porque, assim, você sempre teve uma mentalidade empreendedora, né? Podemos dizer assim, de querer criar coisas novas. Eu acho que essa questão da disciplina que você teve deve ter sido um divisor de águas, né? Com certeza. Porque você percebeu que projeto jornalístico, né, que fala, ai, tá acabando, ai, tá falindo e tal, você percebeu que era possível fazer alguma coisa e rentabilizar com isso. Então, eu achei muito legal, né? Porque junto a isso, gente, vamos já emendar no Dica Jornalismo, né? E no Lab Dicas também, se você quiser já falar. Explica um pouquinho como que começou, né? Então, gente, o que que é? Sigam, por favor, vale muito a pena, tá? No Instagram, conta um pouquinho, Ana Flávia, sobre o Lab e sobre o Dicas. Então, o Dicas surgiu porque ele foi criado a partir dessa matéria de administração e jornalismo. Ele não foi o minha primeira ideia. Eu tinha falado com a professora que eu ia fazer um site e tal, de outro assunto, nada a ver. Mas como ao mesmo tempo eu saía do estágio, ia para a faculdade e estava envolvida com essa parte mais de marketing digital e tal, e na faculdade eu chegava e tinha aula de marketing pessoal e várias coisas assim que me inspiravam também, eu decidi parar com o site e criar um espaço para dar dicas para estudantes de jornalismo. Assim, minha primeira visão, né, minha primeira ideia foi dar dicas para estudantes, porque eu estava estudando. Uhum. E com o tempo, eu percebi que tinha várias pessoas acompanhando, não só estudantes, que tinha os meus chefes lá da assessoria, eles acompanhavam e comentavam comigo que eles estavam lembrando de coisas que eles haviam esquecido, que estava ajudando eles, ou se não, pessoas que estavam no ensino médio ou no ensino fundamental e tinham vontade de fazer jornalismo. E foi assim que o Dicas foi crescendo e que eu fui adaptando o conteúdo para diversos públicos, né? Tanto que às vezes eu faço um post mais geral, assim, quais são as áreas do jornalismo, que quem já está dentro já sabe, mas quem está fora não sabe. Ou faço um post sobre teorias do jornalismo, que é para quem está dentro da faculdade. Então, eu vou mesclando, assim, esse conteúdo. E, recentemente, eu também trouxe muito dessa parte do digital, né? Porque, no começo, eu tinha muito receio em trazer essa parte do digital, porque eu comecei o Dicas sem aparecer. Então, no começo, não teve essa humanização da marca. Então, assim,
Eu estava na faculdade aprendendo tudo, eu fazia muito post de assessoria, porque no 7º semestre eu tive aula de assessoria e eu fiquei muito próxima a essa área, eu gostei muito, até porque eu estava fazendo estágio nessa área, então eu fazia muito post sobre isso, e acabou que as pessoas que começavam a me seguir achavam que o Dicas era uma empresa com vários funcionários, assim, uma coisa, sabe, uma equipe, né, com uma equipe grande, que as pessoas falavam, vocês não sei o quê, vocês não sei o quê. Aí eu respondia, a gente, sabe? Eu ficava com essa insegurança de falar, assim, que era uma pessoa. E não tem muito tempo que eu comecei, assim, a aparecer diariamente, comecei a fazer os Reels e mudar esse conteúdo. E, felizmente, né, o pessoal tá gostando muito e tá abrindo a mente das pessoas em relação a tantas áreas que o jornalista pode trabalhar. E sobre o Lab Dicas de Jornalismo, o Dicas foi o meu projeto de administração e jornalismo de outra matéria que era um pré-TCC do 7º semestre e foi o meu TCC também. Então, eu fiquei, assim, 1 ano e meio na faculdade com todos os grandes projetos voltados ao Dicas, porque meus professores também me apoiaram muito. E na hora do TCC, tinha que ser o Dicas, não tinha jeito. E eu lembro que tinha o Mário, editor-chefe do Dicas, do Lab, em 3 editorias diferentes. Ele havia me chamado, né? A gente nem se conhecia direito ainda, e comentado sobre a possibilidade de fazer um site para os estudantes escreverem, né? E na época eu falei, nossa, não tem jeito, como que vai ser essa logística, né? Onde que eu vou arrumar tempo e como que eu vou fazer isso? Aí essa ideia ficou na minha cabeça, assim, mas tudo bem, né? Deixei assim de lado essa ideia no começo. Aí o Estúdio Web Média, que é a plataforma do Lab hoje, eu acho que eu estava no 2º dia de orientação, a orientação era à noite, e de tarde eles me chamaram, pedindo para fazer uma parceria, né? Colocando a proposta de uma parceria, porque eu tinha dito nos stories que eu ia fazer o site do Dicas, mas eu estava falando do site sim, oficial, sem ser um portal de notícias. E essa plataforma era de portal de notícias. Aí eles me apresentaram e tal, que você publicava as notícias, lá tinha as editorias, as categorias. Aí eu falei, tá, legal, né? Mas o site do Dicas não vai ser portal de notícias, mas eu vou ver direitinho e falo com vocês. Na hora, eu não pensei nisso, não tive essa ideia. Aí eu levei esse site, né, para o meu orientador. Assim, essa empresa aqui me ofereceu parceria, mas eu não sei como que eu posso, né, usar isso. Aí ele falou na hora, assim, por que você não faz um site para os estudantes escreverem, para construírem portfólio e para servir também para você captar lead, né? Nessa época a gente estava vendo essa parte, assim, mais de marketing mesmo do Dicas. E foi aí que o Lab Dicas surgiu. Sempre eu fiz muito trabalho voluntário nessa questão, desde que era mais nova, né? Escrevia muito todo dia para os sites, sem ganhar nada de maneira voluntária. E hoje em dia tem várias publicações, inclusive de música, de cinema, que eu fiz por aí na internet. Eu sempre tive esse contato com o voluntariado, né? E eu ficava pensando, quem que ia querer escrever num projeto voluntário? Porque teria que ser voluntário esse projeto, o Lab, e teria que ter todas as áreas certinhas, editor-chefe, editor, redator, tudo certinho. E eu apresentei para algumas pessoas mais próximas, e só 2 pessoas que eu não conhecia, assim, pessoalmente, que era o Mário e a Caroline, que eles são editores-chefe até hoje e fazem as lives do Dicas e tal. Apresentei esse projeto para umas 5 pessoas e todas essas pessoas toparam entrar nesse cargo de edição-chefe, né, editor-chefe. E foi aí que eu abri as vagas no Instagram para editores e para redatores. E, assim, o volume de gente já no começo, de pessoas interessadas, já foi grande. Eu fiquei assustada, assim, com quantas pessoas querendo participar e tal. E o Lab, ele também mudou muito ao longo do tempo. Acho importante falar isso, que a gente foi aprendendo aos poucos. Então, no começo, por exemplo, as vagas ficavam sempre abertas, não tinha um limite de pessoas nas editorias. Aí eu vi que começou a virar bagunça. Aí a gente começou a abrir as vagas só de vez em quando e a ter um controle maior. Então, tudo isso a gente foi avaliando, analisando e criando mais cargos também, como assistente de comunicação, editor assistente. Então, hoje tem 5 cargos, né, no Lab. No começo tinham só 3 cargos. E sempre eu fico muito assim feliz, né, de ver o pessoal
nos grupos das editorias, e tem alguns redatores e editores também que eles disponibilizam o tempo todo deles assim para o projeto. Antes da pandemia, tinha até uma redatora de jornalismo policial que ela realmente ela tipo, oferecia o crachazinho, né, para quem quer participar de evento e tal, mas essa redatora de jornalismo policial, ela ia na delegacia e em todo lugar para fazer as matérias, não era só online, sabe? O pessoal leva muito a sério assim, o projeto e constrói portfólio e faz contatos. E já tive muitos relatos também de pessoas que falaram como o Lab foi importante na hora de conseguir um estágio, porque a pessoa tem um portfólio para mostrar e ela faz um trabalho voluntário, então ela demonstra que ela é interessada no assunto, né? Que ela está ali se esforçando, mesmo sem ganhar nada, para poder adquirir experiência. Outro motivo também, outra coisa que mudou, né? Os objetivos, assim, do Lab principais, assim, mudaram, porque hoje em dia não é mais só a construção de portfólio. Tem muitas pessoas que não conseguem estágio durante a faculdade, que não podem sair de um emprego, que ganham mais para fazer estágio, que não tem condições de fazer isso, ou não conseguem mesmo estágio, então a pessoa sai da faculdade sem nenhuma experiência, e o mercado exige experiência. Então, o Lab ele também entra nessa parte que a pessoa adquire experiência, ela pode escrever da editoria que ela quer, se ela gosta de jornalismo esportivo, tem a editoria, jornalismo policial, político, tudo tem a editoria certinha. E isso também gerou, assim, uma relação muito de amizade. Tem o editor-chefe, o Mário, toda semana ele pergunta se tem algum redator assim, alguma redatora com dificuldade, e faz uma chamada para explicar tudo, sabe? Para dar um suporte, assim, uma mentoria para a pessoa. Tem muita gente que, às vezes, tá na faculdade, né? A maioria, mas também tem pessoas formadas já participando do Lab, que tem vergonha ou não gosta de falar, assim, de perguntar para os professores, de tirar dúvidas. Então, eles vão direto nos editores e nos editores-chefe. Então, os editores-chefe também, editores também aprendem muito com os redatores que entram. Então, virou, assim, uma relação de ajuda. Tem até a assistente de comunicação, a Fernanda, que também faz bastante lives. Ela se disponibilizou para ser colocada como referência no currículo das pessoas, da editoria dela, assim, pessoas que ela confia. Então, a pessoa vai fazer uma entrevista e tem lá referências que ela faz o trabalho no Lab, as empresas ligam para ela para perguntar da pessoa, ela fala como que é. Então, assim, se tornou uma comunidade, assim, de jornalistas que querem aprender mais e mais. Gente, olha que bacana, né? Então, começou, né? O Dica Jornalismo, ele tem o canal não, a conta no Instagram, né? E tá crescendo, então a questão de dicas nunca vai acabar, gente. Tem muitas áreas, tem muitas personas, que eu acho que é um grande desafio, né, Ana Flávia, que você tem que ter, você tem que observar. O que ela observa, gente? A questão dos dados, ela observa comentários, ela observa o que ela recebe no inbox. Isso é importante para ela entender quem é a pessoa, que nem ela falou, gente, pessoas do ensino fundamental, do ensino médio, que são pessoas que aspiram à ideia de ser jornalista um dia, e aí as pessoas Sim. que estão estudando e pessoas formadas, gente, eu sigo há muito tempo a Ana Flávia, né? Eu já estava formada, mas assim, não tinha contas falando sobre jornalismo. Quando você digitava lá na busca, a primeira conta que aparecia era o Dica, você falava, olha que legal. E estava bem estruturado, tinha uma constância, que é uma coisa importante, né, que a gente sempre fala, para qualquer projeto digital tem que ter constância, ela não parou até hoje. Então, é um negócio dela, o Dicas, e aí ela fez um outro projeto que tem a ver com dicas, gente. O Lab é uma coisa que eu achei sensacional, né? Então, também parabenizo sobre esse projeto, e também ao professor que você teve, né, que deu essa dica, né? Porque eu achei muito sensacional. E você tem uma quantidade de pessoas que se inscrevem, que eu vejo, né, nos stories, e o pessoal se empolga, tipo, ai, passei! Ai, agora eu vou ser redator! Agora eu vou ser repórter ou editor, enfim. Eu vejo que você realmente tem essa questão desse senso de comunidade, porque nós jornalistas, a gente precisa disso, né? E que lugar, antes do seu projeto, conseguiu fazer uma comunidade como essa? Ninguém. Então, assim, eu não sei, né? Não estou falando mal, mas, por exemplo, cada universidade fica lá no seu quadradinho.
quando a gente vai buscar, né, a gente já fica até com medo de ir atrás, alguma informação ou alguma coisa, ter contato com jornalistas, está muito vinculado à questão sindical. E aí a gente não entra nessa, né? Não fica, a gente não consegue interagir e rola aquela coisa do jornalista que tem, sei lá, 40 anos de profissão e a gente fica, meu Deus, inseguro. E eu achei muito legal, né? Além da questão da experiência, do senso de comunidade, você fez, assim, uma coisa assim que eu indico para todo mundo, acho que o Brasil inteiro, você tem muitos seguidores, o Brasil inteiro, sabe, precisa realmente disso, nós jornalistas, né, a nossa categoria, a nossa profissão. Então, eu achei muito legal, gente, é voluntário, a gente, vocês, né, eu não, eu tô imaginando que eu já tô na equipe aqui, ó. Vocês treinam, enfim, eu acho sensacional, eu acompanho, eu leio, e parabéns, viu, por essas duas frentes. E aí, gente, Ana Flávia não para, né? Porque, assim, ela é empreendedora, assim, serial, gente. Vamos falar um pouquinho dos seus projetos, porque além desses dois, também tem uma coisa, deixa eu voltar antes de inserir isso. Eu achei muito legal que nós temos um perfil muito parecido, Ana Flávia. E eu já saquei isso porque quando você falou de diagramação, assim, meu grande produto ou serviço, né, que eu tinha na época de agência era de diagramação. Então, eu trabalhei, sei lá, mais de 8 anos com impresso. Hoje eu dou aula de diagramação, né? Além da questão de design gráfico, todas várias matérias, mas assim, meu coraçãozinho bate pela diagramação, em design, projeto gráfico, então cores, tipografia, eu amo esse universo. Então, é o universo principal ali que eu gosto nessa questão de montagem, né? Além da questão textual, jornalística, que aí é uma outra parte que é uma tarefa necessária dentro dessa montagem dessas coisas de PDFs, enfim, hoje em dia, né, podemos dizer mais assim do que impresso. E aí, gente, temos, além da questão de diagramação que a gente ama, temos outra coisa que nos une, a organização, gostar de organização. Gente, quem que gosta de organização? Só eu e Ana Flávia, né? Basicamente. Nossa, porque, uma paixão. Porque assim, gente, normalmente quando a gente vai, né, tá na faculdade, conversa com os professores, com o pessoal lá, é todo mundo perdido. Não estou falando mal, gente, mas assim, a vida tá corrida, a gente entra numa espiral muito louca de não ter tempo para nada, a gente dorme pouco, se alimenta mal. Então, assim, quem tá nesse mundo, assim, é muito complicado de sair, porque já tá uma bola de neve de anos de vida, né? E, assim, quando eu até lancei, né, o curso de organização de tempo e tal, a Ana Flávia até divulgou também, eu achei muito legal. Nós gostamos de organização, gente. Isso é muito raro. Conta um pouquinho sobre o seu projeto de organização e esse amor por essa questão de organização. Então, foi principalmente, assim, não é desde sempre que eu sou organizada e gosto de organização. Foi mais, assim, quando eu vi que não tinha jeito. Não tinha jeito mais. Quando eu estava trabalhando lá das 8 até as 10h30, em 2 lugares diferentes, que não tinha condição. Foi nessa época que eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto. E, assim, eu fiquei apaixonada. Estudar organização, assim, é o maior hobby que eu tenho, assim. Se eu tô, qualquer livro que eu tô lendo, eu tenho que me esforçar muito para não pegar um livro de organização, de produtividade, porque senão eu fico só nisso, só nisso. E estou sempre aprendendo sobre plataformas, sobre novas maneiras de se organizar e tal. E eu sempre tento trazer também um pouquinho disso para o Dicas, o curso de organização e de gerenciamento de tempo. Nossa, eu amo esse assunto e é muito completo o curso também para quem tá, principalmente para quem assim tá perdido, não sabe assim para onde ir, porque é só a organização que pode te ajudar. Não tem jeito. Quando você se organiza, tudo faz sentido mesmo, tudo fica bem detalhado na sua mente, você tira tudo da mente, coloca no papel, você fica mais tranquilo, leva uma vida mais leve, com planejamento do tudo certinho. Então, assim, acho que todo mundo deveria ter um pouquinho, assim, pelo menos, assim, 10% que a gente tem essa paixão louca por organização, porque é o que muda a vida, que faz realmente alcançar os objetivos.
Se eu não tivesse estudado organização, eu não ia dar conta de fazer tudo que eu faço hoje. Tantos projetos e tantas coisas, assim, diferentes, né? Tem até um outro Instagram sobre esse assunto. Sim, O vamos Seja deixar o arroba Organizado. aqui. Qual que é o arroba? Fala pra gente. Seja ponto organizado. Isso aí, gente. Sigam, que é ótimo. E foi assim que surgiu assim essa paixão por organização. Eu já passei por várias fases de organizar cada segundo do dia, ou de fazer uma organização mais geral, e faço cursos, estou sempre envolvida nessa área e procurando otimizar e melhorar, porque eu sempre quero fazer mais coisas. Então, para não ficar doida, tem que organizar certinho. É, tudo isso, assim, tudo que você falou, eu faço assim, sim, sim, porque nós temos uma diva em comum, que é Thaís Godinho, certo? Temos Nossa, uma perfeita. diva. Gente, eu levei os 3 livros no autógrafo, acho que foi em 2019, eu acho. Levei os 3 livros, autografei, eu queria abraçar, Gente, falar, eu tirei foto com ela até hoje, não assim. acredito. Sim, tenho foto, eu vou até colocar em algum TBT aí. Eu fiquei tão feliz e, nossa, foi muito legal. É uma coisa que eu fico, ai, que legal, Thaís Godinho, eu fico empolgadona. GTD, né? Dei aula já na Nossa, faculdade de GTD. que legal. É engraçado, porque assim, a gente gosta muito, a gente quer mostrar que a gente gosta. Gente, isso é legal, isso é bacana. Aí a pessoa fica, aí você fica, gente, é legal, é bacana esse negócio de organização, ninguém entende. Eu acho que essa palavra organização é meio chata, né? E não é, Sim. tipo, na realidade, no fundo não é. Eu acho que rola uma resistência. Você não sente isso? Nossa, totalmente. As pessoas acham que organizar assim é engessar a vida, né? Tipo assim, nossa, vou organizar tudo e não vou ter tempo de lazer, assim, né? Vou só manter a vida organizada, certinha. Mas não é assim, você se organiza para ter mais tempo. Para ter mais tempo, né? E você falou dos livros da Thaís, tem o Casa Organizado e Trabalho Organizado, que eles ficam aqui do meu lado, todo dia que eu tô assim, nossa, vou procrastinar um pouquinho hoje, eu olho para eles assim, não, não pode. Tem que manter o foco aqui no planejamento que eu fiz certinho, mas eu vejo muito essa resistência e assim, sempre que eu até falo sobre isso no Dicas, tenho muitas dúvidas sobre o assunto, tanto que a Thaís, atualmente, ela tá fazendo live todo dia de manhã só para tirar dúvidas e todo dia tem muitas dúvidas, eu acompanho assim, e eu consegui uma coisa assim que eu queria há muito tempo, no final do ano passado, que foi entrar para o Método Vida Organizada, para o curso. O Nossa, MVO. assim, desde quando ela lançou, tá nos meus sonhos entrar nesse curso. E assim, nossa, mais de 300 aulas no curso, tudo sobre organização, e assim, horas e horas e horas ali estudando, porque nosso trabalho que ela faz é maravilhoso. É incrível, assim. Gente, quem não conhece, por favor, Thaís Godinho, Vida Organizada no Instagram. E eu acho engraçado que, assim, a gente gosta tanto, a gente é tão fã, né? No meu caso, ela também é da Baixada, né? Eu também sou da Baixada Santista. E eu acho que eu sou amiga dela. A gente com certeza deve ter amigos em comum. Na minha mente, assim, ó, eu sou amiga dela, que ela fez publicidade, eu fiz jornalismo, tudo ali naquela faculdade que a gente conhece lá em Santos. Tá tudo bem, gente, ela nem me conhece, né? Eu fui lá, tirei foto e tal. É muito engraçado isso, né? E Sim, sobre essa questão, né, da organização, então, gente, inclusive a gente vai ter umas novidades aí, eu e a Ana Flávia, né? Para maio sim, a gente vai contar melhor para vocês, né? Depois no Instagram, mas por enquanto a gente vai guardar segredo, mas vocês vão ver segredos. depois. E assim, a questão da organização é isso, gente, que nem a Ana Flávia falou, não é engessar o tempo, é conseguir administrar bem o tempo para que a gente tenha um tempo de qualidade com a gente. Todo mundo precisa, né? A gente está numa vida tão corrida, a gente precisa ter um tempo para nós mesmos. Por exemplo, mães e pais, tem criança, tem a vida, né, em casa, nós somos donos de casa, donas de casa também. Então, a questão Sim. do trabalho e se estuda junto é mais um item a adicionar, a conseguir conciliar isso. Então, acho que eu também entrei muito nessa. Eu sempre fui muito. Eu tenho um problema até hoje, que eu sou acumuladora de papel. Aprendi isso com meu pai. Meu pai é músico e ele é aqueles que escreve partitura, tem um monte em volta dele e tal. E eu peguei muito isso dele. É uma coisa que eu deveria devolver para ele, né? Que não é minha. Mas eu guardo porque eu sou jornalista, eu gosto de anotar as coisas e fazer também, por exemplo, no Google Agenda,
E tem várias coisas que dá pra gente fazer, gente. Hoje em dia, uma coisa que eu amo é Trello, mas também tem o Notion. Depois a gente pode falar sobre isso, né? Fazer uma live, enfim, no Instagram sobre Notion, alguma coisa assim. E, Boa gente, ideia. isso ajuda a dê clareza na nossa mente. Que nem a Ana Flávia falou, descarregar tudo que tá na nossa mente, colocar em qualquer lugar, de qualquer forma, mesmo que seja num papel, já ajuda super, né? Então, para nossa rotina de jornalista é importante, né? A gente vê pessoas enroladas, aí trabalha em redação, não consegue responder, assessoria de imprensa e não sei o quê, e tipo, bem próximo do deadline da entrega da matéria, aí chega lá assim, faltando 1 minuto para a entrega do deadline. Para que isso? A gente sabe que fonte cai. A gente sabe que acontece um monte de problema, ainda mais da pandemia, né? Que tá um caos total para a gente trabalhar, mas a organização ajuda, gente. Então, esse é uma das coisas que a gente ama falar. Se deixar, a gente só faz um programa de organização, né? Com certeza. A gente volta e puxa um pouquinho para o jornalismo de novo, né? Antes da gente ir para o quadro deadline, que é o quadro final, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos de 2021, alguma coisa que você possa falar, né? Porque eu sei que tem várias coisas que estão acontecendo. Se você quiser contar tudo de cursos e de parcerias e tal, que eu sei que vocês também estão com parcerias com o jornalismo revolucionário e várias coisas, assim, conta pra gente, que eu acho muito legal, gente, termos essa comunidade de pessoas que falam sobre jornalismo, que a gente se una, sabe? Porque tem muita gente que precisa saber dessas informações. Então, eu acho muito legal trazer vocês aqui, tipo, o pessoal o Afonso, né? Jornalismo revolucionário, você Uhum. com dicas de jornalismo, eu acho que a Karen também, de jornalismo empreendedor. Eu acho muito legal a gente se unir, porque quem que tá fazendo? Somos nós, então eu acho Com legal que a certeza. gente consiga disseminar essas informações. Conta aí seus projetinhos para esse ano, que tem muita coisa legal, né? Tem. Esse ano, assim, a cabeça tá lotada, querendo lançar várias coisas, mas com calma, né? Vamos planejar certinho. Um projeto mais recente do Dicas é o Clube do Dicas Jornalismo, que é um serviço de assinatura que a gente fez, tem 4 áreas diferentes, 4 sessões diferentes. Tem um grupo de estudos para estudar só livros jornalísticos. Então, a gente fez até um teste, né, recentemente também com o livro da Ana Stella, o Jornalismo Diário. Então, tem um mentor nesse grupo e ele disponibiliza, a autora disponibilizou os capítulos para a gente, ela deu autorização para a gente fazer esse grupo e explica tudo certinho, frase por frase do livro, para aprofundar mesmo no assunto. Então, dentro do clube tem um grupo de estudos, tem um clube do livro, que não é só jornalístico, que o foco, assim, é essa questão do hábito da leitura. E, além do hábito da leitura, de ler gêneros diferentes, porque precisa ler para poder escrever melhor, esse hábito precisa existir, não só na vida do jornalista, acho que todo mundo, né, assim, mas tem o Clube do Livro, então, e tem uma roda de conversa para falar sobre vários assuntos relacionados à atualidades, ao mercado de trabalho, que a gente vai chamar vários profissionais diferentes, não só jornalistas, para abordar esses assuntos. E tem uma sessão de cinema, que é assim uma parte mais de entretenimento, né? Que a gente vai assistir filmes jornalísticos relacionados à rotina e tal, e também filmes que são relevantes para a atualidade. Então, algum lançamento, alguma coisa bacana que vai gerar um debate interessante. E todo esse projeto, assim, o foco dele é estimular o pensamento crítico mesmo, das pessoas opinarem e das pessoas estudarem e falarem mesmo o que elas estão pensando, expor as ideias, né? Então, formar essa comunidade de jornalistas. E a gente está começando agora, né? Aos poucos, a gente vai liberar os cronogramas hoje, tudo certinho, e vamos juntar, assim, o máximo de jornalistas que gostam de estudar, de ler, para a gente fazer esse grupo, essa comunidade. Além desse projeto, ainda é um projeto, assim, mais ou menos para o meio do ano, mas eu já posso falar, assim, já falo algumas vezes no Instagram, mas é um curso de portfólio, abordando várias plataformas diferentes, porque bastante gente tem dúvidas sobre isso e não sabe qual plataforma usar. Então, a gente decidiu fazer um curso de portfólio para ajudar o pessoal que quer, assim, além do que o Lab oferece, por exemplo, que é a pessoa que quer criar um site para fazer o seu portfólio,
Então, a gente tem esse projeto também. E dentro do Lab, a gente está trabalhando muito em projetos internos para o Lab. Então, a gente tem o aniversário do Lab de 2 anos. A gente vai ter alguns dias assim de oficinas, eu vou dar uma oficina, o Mário vai dar outra oficina, de assuntos que a gente domina, assim, só para o pessoal do Lab. Então, a gente faz o máximo para conseguir essas coisas extras, né? Esses projetos extras para o que já existe. No Clube do Dica Jornalismo, a gente também vai oferecer algumas oficinas, masterclass de entrevista, todos esses temas assim. Então, a gente está focando mais nisso atualmente. Gente, é muita coisa legal, assim, eu fico muito empolgada, porque assim, você consegue, Ana Flávia, você tem uma coisa muito interessante, você consegue enxergar o que ninguém está enxergando. Então, assim, a ideia do Lab Dicas, né, de fazer a questão voluntária, todo mundo precisa realmente disso. O clube, não tem nenhum clube que fale sobre isso, né? Então, assim, você acabou misturando coisas, né, que são importantes, né, para a formação do jornalista e coisas mais de entretenimento que também ajudam. Então, estimula a criatividade, como você falou, pensamento crítico. Isso é muito legal. Não existe nenhuma IES, nenhuma instituição de ensino superior, nem a Expande, enfim, são ideias diferentes, né, que você vai inserindo, né, que é importante para a criação e formação do jornalista. Então, é muito legal esse caminho que você está seguindo, né? E a questão de cursos, apoio, eu acho super legal a gente sempre fazer cursos online ou presencial, enfim, mas conseguir capacitar essa galera. E a questão do projeto interno, né? Eu achei muito legal, que é uma forma de você conseguir fazer com que o pessoal se una e tenha mais essa questão do senso de comunidade, de apoio, porque é um projeto só, né? Então, é muito legal. Nossa, que sensacional, Ana Flávia. Parabéns, viu? Nossa, eu estou muito feliz, assim, com o seu ideal, sabe? É muito legal, assim, conversar e conhecer melhor você. E aí, gente, vamos agora, então, para o nosso quadro Deadline, que são perguntas de bate-pronto, né? A Ana Flávia já falou do hobby delas. Tem mais algum, além de gostar muito de organização? Eu gosto de ler sobre fantasia. Eu gosto de fantasia. Eu gosto muito de ler sobre isso. Essas sagas de 12 livros, assim, eu tô sempre atrás. Mas tudo envolve, assim, mais a leitura mesmo. Sim, literatura fantástica, é muito maravilhoso, né? Por exemplo, alguma coisa de projeto que você ainda quer realizar na vida ou na carreira? Assim, eu sempre tive muito envolvimento com jornal, assim, com frases de jornalistas. Então, uma ideia que eu tenho, assim, seria um dia entrar em contato com vários jornalistas para cada um dar uma dica, assim, especial sobre jornalismo e unir essas dicas, sim, num livro, num e-book, alguma coisa nesse sentido, assim, é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer um dia. Assim, um livro de dicas, só que de dicas de pessoas, assim, que estão bastante tempo na área, que têm muito conhecimento, assim, experiência para passar para as pessoas e também envolver também quem está pensando em entrar no curso. Olha só, um livro de dicas do Dicas, gente. Isso é legal. Acho que Sim, pode ser um projeto futuro, hein? Se precisar de ajuda, a gente tenta aqui pegar as fontes e te ajudar com isso futuramente. É uma coisa legal? Achei sim, demais. Um livro, vamos lá, vamos falar de livro? Pode ser, vamos vamos. pensar na questão de um livro da área e também um livro fora da área que você indica. Da área, assim, eu sei que é um livro que é considerado básico, assim, de iniciante, mas o Arte de Escrever Bem é um livro que ele funciona, assim, em todos os momentos, sabe? Mesmo que você já esteja no mercado e tal, tem sempre informações para você revisitar, para você relembrar. Eu acho que é um livro, assim, crucial. E fora da área de jornalismo, de comunicação. Então, Pode assim, falar eu os de sinto. literatura fantástica, fica livre para escolher, para a gente pegar alguma coisa diferente também, o que você achar melhor. Eu vou fazer uma menção honrosa, assim, ao livro que me fez entrar para esse mundo, que foi Crepúsculo. Então, Uhum. assim, foi o livro que eu comecei a ler,
por causa de Crepúsculo, eu tenho até tatuagem de Crepúsculo. Até hoje, assim, é o que, quando eu tô, assim, meio desanimada em relação à leitura, eu volto nele. Então, assim, uma menção da minha vida, assim. Mas tem um livro que eu li ano passado que me marcou muito, muito, muito e que me ajudou muito nessa questão de mudar um pouco o foco do Dicas para algo que tem mais a minha cara, que foi o livro da Shonda Rhimes, que chama O Ano em que Disse Sim. Assim, é um livro que mudou muito a minha visão sobre tudo, que no livro, assim, basicamente, ela falava não para tudo que dava medo nela, mesmo que fosse uma coisa boa, mesmo que fosse uma boa oportunidade. Então, ela decidiu ficar um ano falando sim para tudo. E, assim, mudou a vida dela e ela compartilha isso. Então, eu meio que tentei seguir nesse caminho. Então, às vezes eu recebia uma proposta de fazer live ou entrevista e eu dava um jeito assim, ai, não vai dar tempo, não vai dar certo, mas porque eu tava com medo. E também queria publicar Reels, queria fazer esse tipo de coisa e falaria não antes. Então, eu passei a falar assim, tipo assim, ai, acho que eu quero fazer isso. Nossa, mas eu tô com medo. Então, eu vou falar assim, de propósito, para ver o que vai acontecer. Então, esse livro, ele me inspirou muito nessa parte. E deixa eu ver mais um. O Arte de Fazer Acontecer. Livro do GTD, que fui totalmente 100% influenciada pela Thais Godin. Ah, com certeza. Eu também tenho ele aqui, David Allen. Sim. E que me fez pensar, assim, mais nessa parte até mais técnica, um pouco assim, da organização, sair do básico, foi o livro que me fez sair mais do básico e para essa questão mais aprofundada. Ainda quero fazer o curso do GTD, né, da Cal Daniel um dia, mas foi, assim, o livro que me introduziu, assim, a essa área mais avançada da organização. Sensacional. Duas coisas antes da gente finalizar. Não, são três, gente, calma. Respira. Uma série ou um filme bacana que você possa indicar pra gente. Uma série, voltando assim nessa parte de ficção que eu amo, uma série assim que eu gosto muito é The Vampire Diaries. Eu gosto muito dessa série e foi tudo assim nessa época que eu tava entrando assim, tudo tem relação assim na minha vida, tudo eu ligo as fases. Sabe? Então, nessa mesma hora que eu tava assim, entrando nesse mundo de jornalismo, eu lembro de tudo que eu tava acompanhando na época, e isso se torna algo marcante. Mesmo não tendo relação, acaba se tornando marcante, porque aí eu lembro que eu ia escrever para os sites dessa série. Então, essa série, sim, eu amo muito. E sobre um filme, nossa, tem um filme que eu gosto muito, que, assim, é um clássico, que é Beleza Americana, que eu acho que é uma recomendação, assim, para todo mundo. Eu gosto muito desse filme, acho que todo mundo deveria assistir. Eu acho muito interessante ter as críticas por trás desse filme. Então, ó, recomendações de Ana Flávia, muito bem. Agora sim, as duas últimas coisas, tá? Um recado que você possa dar para estudantes e jornalistas e alguém que você possa indicar que você queira ver aqui sendo entrevistado aqui no Talkability. Um recado primeiro é que eu acho que todo mundo deveria criar um projeto. Eu sei que muita gente não tem tempo, que não tem tempo, não tem jeito, mas assim, um blog, uma página no Instagram, ou começar a compartilhar a sua rotina de estudante de jornalismo, de jornalista, estagiário, em algum canal, não só para você mostrar o seu trabalho, mas para você acompanhar a sua evolução também. Então, eu pensei nisso porque acho que ontem eu entrei num pendrive antigo e vi algumas fotos que eu postava no meu Instagram antigamente e eu lembrei de como que era essa rede antigamente, que era completamente diferente de hoje no quesito assim que as pessoas postavam a rotina delas e eu vi essas fotos e pensei, nossa, imagina se eu tivesse documentado tudo igual eu fazia naquela época, porque eu excluí tudo, troquei de perfil e tal. E é algo que eu super recomendo, assim, que é documentar a trajetória. Se você tem tempo, criar projetos, porque você vai estar se ajudando e ajudando outras pessoas, compartilhar seu conhecimento, porque tem uma questão, assim, que eu demorei um tempinho para entender, mas que realmente é real, é que muita coisa que é óbvia para você
não é óbvio para outras pessoas. Então, por mais que você pense que você está no segundo semestre, não tem que compartilhar. As pessoas que estão no primeiro semestre ou pensando em entrar no jornalismo, elas vão ser beneficiadas pelo que você compartilhar. E sempre tudo com muita responsabilidade, muitas referências, muitas fontes e ideias originais também. As ideias mais doidas que você tiver, com certeza você consegue transformar elas em algo para você compartilhar com as pessoas. Gente, isso que ela falou, dessa questão do que é óbvio pra gente, não é óbvio para outra pessoa, isso é muito interessante, porque assim, a gente está no nosso mundo e a gente pensa, a gente está aqui, né, gente? O que a gente tem na nossa mente, na nossa bagagem cultural, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe, porque óbvio, o óbvio tem que ser dito, né? Isso que é muito legal. Sim. Também no meu aprendizado como professora, eu entendo isso. E é uma coisa diária que eu tenho que colocar na minha cabeça. Senão eu omito, eu não falo porque eu acho que todo mundo sabe, sempre tem alguém que não sabe, né? Então é uma coisa até didática, importante quando a gente tem o nosso projeto digital, da gente falar sobre isso, é muito importante, né? E também o que a Ana Flávia falou, que todo mundo tem algo para compartilhar. Então todo mundo tem alguma coisa, todo mundo sabe falar sobre algo, né? E aí, para a gente finalizar, então, alguém que você queira ver no quadro, sendo entrevistado por mim, alguém que você possa indicar. Então, tem uma pessoa que participou de 2 lives já no Dicas, e ele é um profissional incrível, que é o Maurício Ferro, do Correio Sabiá, e ele, assim, ele é muito acessível, principalmente quando se trata de estudantes de jornalismo. E eu acho, ele já foi editor do Poder 360, e hoje ele tem o Correio Sabiá, e ele tem muito conhecimento nessa questão de newsletter, que são coisas assim consideradas até novas para a nossa área, né? Que, por exemplo, não tem na faculdade ainda, mas a gente já precisa saber. E jornalismo político também, mas principalmente essa questão do diálogo com estudantes, com jornalistas, que ele é super acessível e ele compartilha muitas dicas assim valiosas sobre jornalismo. Ótimo, vou atrás dele, você me ajuda no contato, que eu vou trazer ele aqui, então, no Talkability. Ai, Ana Flávia, eu amei a nossa conversa, assim, vários projetos, me animou bastante, sabe? Acho que uma coisa assim, ver os outros projetos também me dá um gás, sabe? Para continuar nos meus, porque eu acho que é muito importante, né? E toda hora a gente tem que estar entrando em contato com as pessoas, e às vezes a gente não tem, sei lá, o feedback que a gente espera. Enfim, eu acho que é muito legal ver outras iniciativas, né, para nós jornalistas e comunicadores, enfim. E mais uma vez, então, te parabenizo por toda a sua criatividade, né, de desenvolver e botar a mão na massa. Eu acho muito legal isso. E é isso, Ana Flávia, muito obrigada. Obrigada, eu amei conversar sobre jornalismo e sobre organização, as 2 paixões da vida, assim. E eu fiquei muito feliz com esse convite. Amei todos os temas que nós conversamos aqui hoje. E é isso, vamos sempre juntos, né? Igual você falou, quem tá com projeto jornalístico tem que se unir, porque a nossa classe assim já é muito desunida, né? Exato. Então, assim, quem tá assim nesse mundo digital que tá mudando isso aos poucos e bola para frente, bora criar projeto. E aquela surpresa que você comentou, daqui um tempinho a gente já vai compartilhar com vocês. Exatamente, gente. Fiquem ligados no meu Instagram, no Instagram da Estande, no Instagram do Dica Jornalismo, da Ana Flávia, enfim, gente. Fiquem ligados aí, tá? Que a gente vai falar para vocês. Muito obrigada, super beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.